Olá, olá! Sucesso com você? Se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem com toda certeza absoluta. Estamos aqui para mais uma aula de planejamento tributário. Ó, que maravilha, que maravilha! Na aula anterior, a gente analisou a decisão do STF sobre o tema, beleza? Se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você volte lá, para a gente não misturar os assuntos aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver alguns conceitos importantes, mas baseado num caso real. Vamos ver um caso real. Que sensacional, beleza? Se você, não sei em qual plataforma você vai estar assistindo esta aula. Se for no YouTube, algumas aulas apenas eu deixo no YouTube, a maior parte não, e eu deixo no YouTube por pouquíssimo tempo, depois fica só para os alunos da formação tributarista 10X, então aproveita e já dá um like, e se você está assistindo na plataforma do Formação Tributarista 10X, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Como que eu posso apoiar você na sua jornada, tá bom? Beleza? Então, já dá um like aqui quem está no YouTube e um comentário quem está na plataforma da Formação Tributarista 10X. Certo? Então, vamos ver conceitos, mas baseados em um caso real de planejamento tributário. E aí, eu já quero dizer para vocês uma coisa mega importante. Muita gente me pergunta, Verônica, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso estudar? Existe um livro que eu possa ler para eu aprender a fazer planejamento tributário? Gente, planejamento tributário nada mais é do que repertório tributário. Vamos trocar até o nome. Repertório. O que é repertório? O que é repertório? Pensa comigo, o que é uma pessoa com repertório? É uma pessoa que já estudou bastante, ou que já viveu bastante, né? Que já trabalhou. O que é um ator com repertório? Pô, já fez várias novelas. O que é um cantor com repertório? Tem várias músicas. O que é um tributarista com repertório? Já estudou bastante, conhece vários tributos. Então, planejamento, para fazer um bom planejamento tributário, você precisa conhecer todos os tributos. Você precisa conhecer os regimes tributários, as regras de cada um deles. Porque no dia que vier o caso concreto, você vai saber juntar essas coisas e propor uma solução para o cliente. Neste caso de hoje vai ficar muito claro isso. A pessoa que bolou esse planejamento tributário para essa empresa tinha que saber qual era a regra do lucro presumido, qual era a regra do lucro real, qual era a regra da venda de imóveis, qual era a regra da contabilização de imóveis, se está no estoque ou se está no ativo imobilizado. Vê? Percebe que é um conjunto? É repertório, beleza? Então vamos para o nosso caso concreto. E para isso, eu vou dividir a tela com vocês. E o que é que eu vou mostrar nessa tela? Deixa eu dar um histórico, então, deste caso, processualmente falando, porque o que eu vou mostrar é a decisão da Câmara Superior do CARF e a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, que já transitou em julgado, tá bom? Este é um caso federal, tá cobrando imposto de renda, contribuição social, tributos federais. Essa empresa fez um planejamento tributário e o fisco falou assim, pô, isso aí tá errado, velho. Eu vou explicar já qual é a operação, aguenta seu coração. Toma um auto de infração para você. E aí, olha só, aula de processual já, ó, de processo tributário administrativo. Como vocês sabem, a empresa, o contribuinte, ele pode se defender em duas esferas distintas, ou no administrativo ou no judiciário. E a gente sempre procura se defender no administrativo primeiro. Quando você perde no administrativo, aí sim você vai para o judiciário. Então essa empresa se defendeu deste auto de infração, apresentou uma impugnação administrativa lá na delegacia da Receita Federal. E adivinha? Perdeu. Bonito. Perdeu.
Aí ela falou, pô, vou recorrer, velho. Recurso voluntário para o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E adivinha? Perdeu. Pô, velho, não acredito. Eu vou interpor um recurso especial, então, na Câmara Superior lá do CARF. Perdeu. Interpôs o recurso e adivinha? Perdeu bonito. Ó, perdeu na esfera administrativa todinha. Aí ela foi para onde? Para a segunda esfera de briga lá, que é o judiciário. Vamos para o judiciário então. Ação anulatória. Ação anulatória. É uma empresa do Sul, é o tribunal lá do Sul. E adivinha, a decisão de primeira instância ganhou uma sentença favorável. Aí a Fazenda Nacional foi lá e recorreu. Apelou. Aí o tribunal lá do TR, Tribunal Regional da 4ª Região, julgou e continuou, a empresa ganhou também, beleza? Esta é a história processual deste caso. E eu vou mostrar para vocês duas decisões. A decisão da Câmara Superior do CARF, que é a última decisão do CARF, e a decisão do TRF4, que inclusive já transitou em julgado. Para vocês virem a importância de você trabalhar bem na esfera administrativa, mesmo que você perca o caso. E neste caso vai ficar muito claro isso, tá? Então eu vou primeiro, antes de mostrar essas decisões, eu vou mostrar qual foi a operação, tá bom? Dividir a tela aqui. Aqui, já está dividindo. Olha que maravilha. Qual foi a operação, então? Vamos aumentar mais um pouquinho. Pronto, assim tá bom o tamanho. Seguinte, tem uma empresa, a empresa Transpinho, e ela trabalha com madeiras, tá? Várias coisas lá com madeiras. E esta empresa Transpinho, tinha até uma outra empresa do grupo também, mas o foco principal é essa Transpinho. Essa empresa Transpinho, ela tinha vários imóveis. Então pensa comigo, ó. Essa empresa, o negócio dela é madeira, explorar floresta, não é imóveis. Então, os imóveis que esta empresa tinha, eles estavam lá contabilizados no balanço dela. Olha a importância da contabilidade aí. E como é que estava contabilizado? Como ativo imobilizado. Porque não é o operacional dessa empresa mexer com imóveis. O negócio dessa empresa é madeira, explorar floresta, essas coisas. Não é imóveis. Então, imóveis, eles estavam na Transpinho, vários imóveis, fazenda, um monte de imóveis, contabilizados como ativo imobilizado, tá bom? A empresa Transpinho é uma empresa do lucro presumido. O que é lucro presumido? Não é o objetivo desta aula aqui definir, né? Ensinar lucro presumido, mas eu vou dar um conceito rápido. Olha a expressão presumido, presumido. O que é alguma coisa presumida? Que eu defino uma forma para presumir aquilo que pode ser real ou não. Lucro presumido. O fisco presume qual lucro que você teve. Seu lucro pode ter sido maior ou menor. Pouco importa. O lucro real mesmo, que é o outro regime tributário, nada mais é do que você fazer conta. Pega suas receitas menos as suas despesas, o que sobra é lucro ou prejuízo. Esse é o lucro real. Eu tenho que ver quanto de despesa que eu tive, quanto de receita que eu tive. No presumido, não. No presumido, como é que se presume o lucro? Eu pego a minha receita, jogo um percentual sobre a receita e para o fisco este percentual é o lucro. Se for uma empresa que vende mercadorias, vende as coisas, comercializa alguma coisa, esse percentual é de 8% para o imposto de renda e 12% para contribuição social. Deixa eu até ver se é isso mesmo, porque eu sou mestre para errar. Aqui, ó, acertei. Tá certo?
Então, resumo da ópera. Vamos dar um exemplo prático. A Transpinho aqui, ela é do lucro presumido, ela teve uma receita de 100 mil reais. Como que ela vai calcular o lucro dela para fins de imposto de renda? Ela vai pegar 8%, vai jogar sobre esses 100 mil reais, tá bom? Que dá 8 mil reais, não é? 8% de 100 mil, 8 mil reais. Esta vai ser o lucro presumido, essa vai ser a base de cálculo do imposto de renda. Eu pego a alíquota do imposto de renda de 15% e jogo sobre esses 8 mil e calculo o lucro da Transpinho. É isso, tá bom? E o que é os 12% que você falou, Verônica? É o percentual para você calcular a contribuição social sobre o lucro líquido. Você pega os mesmos 100 mil reais, joga 12%. 12% de 100 mil, 12 mil. Esta é a base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido. Base de cálculo. Não é o imposto a pagar, é a base de cálculo. Eu pego a alíquota da CSLL, que é 9%, jogo sobre esses 12 mil, beleza, achei quanto de tributo eu tenho para pagar, tá bom? Essa é a regra do lucro. Por que eu estou explicando o lucro presumido para vocês? Porque no lucro presumido, essa regra de você jogar um percentual sobre a receita, ela vale para suas receitas operacionais. O que é uma receita operacional? É aquela receita que tem vinculação direta com a sua atividade principal. Por exemplo, a Transpinho, plantou uma floresta toda lá, cortou a floresta e vendeu a floresta, vendeu a madeira lá. Esta é a receita operacional da Transpinho. Mas os imóveis da Transpinho que estavam registrados lá na contabilidade dela como ativo imobilizado, isso não é operacional, concorda? Não é da operação, ela não é imobiliária. Não é mesmo? Então, quando ela vende, ela estando no lucro presumido, quando ela vende este imóvel, não entra nesta regrinha de presunção. Qual que é a regra? Quando a empresa vende um imóvel que não faz parte do operacional, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, se você comprou o imóvel por 2 milhões e vendeu por 12 milhões, você teve um ganho de capital de 10 milhões. Essa é a sua base de cálculo do imposto de renda. Tá bom, gente? Isso é importante para saber fazer esse planejamento tributário que foi feito. Bom, resumo da ópera. Qual que foi a operação que a Transpinho fez, então? Ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou criar um outro CNPJ dentro do meu grupo econômico e vou pegar esses imóveis e vou transferir para este outro CNPJ. E tá aqui a operação, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa flechinha que eu coloquei aqui, tá bom? Esta flechinha, a Transpinho cortou um pedacinho dela, que o nome técnico disso é cisão, e jogou na SAIC, que é uma outra pessoa jurídica. Que pedacinho foi esse? Justamente os imóveis. E esta SAIC era uma empresa imobiliária. Imobiliária, ó. Significa que nesta empresa imobiliária os imóveis vão estar registrados como estoque e não como ativo imobilizado. Por quê? Porque a operação dessa empresa imobiliária é vender imóveis. Se eu vendo imóveis, o que está no meu estoque são imóveis. Olha aqui, olha só. Conceito contábil, um pouquinho de societário, não é mesmo? E você precisa saber a regra do lucro presumido e do lucro real. Olha que interessante. Muito bem. Aí, na primeira cisão foi muito simples. A Transpinho cortou um pedacinho dela, que foi essa linhazinha vermelha que eu coloquei, e jogou na SAIC. E a SAIC é uma empresa imobiliária. Isso em 2005. Passaram-se 2 anos, teve uma nova cisão. Tranquilinho. Sobraram imóveis lá, uma nova cisão, mais imóveis para dentro da SAIC, via aumento de capital. E veja, as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Tranquilo, quanto a isso, beleza. E as duas são do lucro presumido. Eram, pelo menos, quando a operação foi feita. Muito bem, aí todos os imóveis estão na SAIC. E a SAIC é uma empresa imobiliária. E ela foi lá e vendeu algum desses imóveis. E como o imóvel é atividade operacional da SAIC,
operacional da SAIC, quando ela vende esses imóveis, ela não faz o cálculo do ganho de capital. Não, ela pega esta receita que ela teve, joga lá o percentual de 8% para calcular o imposto de renda e 12% para calcular a CSLL, e a partir daí ela paga o imposto de renda e a contribuição social dela. Economiza bastante imposto, porque a base de cálculo é bem menor, né? Se a minha base de cálculo for o ganho de capital inteiro, olha o tanto, geralmente esses imóveis é fazenda, não estou falando de apartamento de 40 metros quadrados, não. Eu estou falando de imóveis aqui, de coisa grande. Então, o ganho de capital disso, se você for tributar o ganho de capital, a sua base de cálculo é bem maior do que se você pegar a receita e jogar lá um percentual de 8% apenas para você calcular o seu imposto de renda, tá bom? Esta foi a operação. Cisão de uma empresa, jogar imóveis em outra, esta outra empresa imobiliária, quando ela vende, ela vai estar no lucro presumido, então não tem ganho de capital, mas sim a base presumida normal de toda empresa do lucro presumido. Este foi o benefício tributário e esta foi a operação. Tá bom, gente? Contei a história para vocês. Agora nós vamos analisar a decisão. Verônica, as decisões, né? A última decisão lá da Câmara Superior do CARF e a decisão judicial que transitou em julgado lá do Tribunal da 4ª Região. Verônica, por que é que você vai mostrar a decisão administrativa para mim, se já tem uma decisão judicial sobre o tema? A decisão judicial não se sobrepõe sobre a administrativa? Sim, mas então por que que você vai mostrar a administrativa? Porque eu quero mostrar uma sacada que teve lá, que muita gente não se liga, e que foi essencial para a decisão favorável no judiciário. E lembrando que a empresa perdeu na esfera administrativa, perdeu. Imagina quem estava fazendo esse planejamento tributário, será que não ficou um pouco preocupado? Caraca, eu perdi na esfera administrativa, velho, e agora? Eu continuo no judiciário? No judiciário tem um negocinho que chama condenação em honorários. Caraca, velho, e aí? Não é? E eu quero mostrar a decisão administrativa para vocês verem a sacada que eu achei muito boa desse contribuinte. Então vamos lá? Deixa eu mudar a tela aqui. Mudou. Vamos ver aqui as paradas então. A decisão administrativa, a última, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, lá do CARF, ela foi... O julgamento, né, aconteceu no dia 18 de agosto de 2016. E esta empresa perdeu, ó, vamos achar aqui. Cadê? Ó, recurso especial do contribuinte negado. Por que que tá travado a parada aqui? Bom, beleza. Recurso negado, condenação em 150% de multa, significa que o fisco entendeu que teve fraude. O fisco entendeu que essa... Ui, peraí que eu mexi no microfone. O fisco entendeu que essa operação foi simulada, que teve fraude, tá? Mas uma coisa é importante. O contribuinte perdeu por maioria. Não foi unânime. O que que significa isso? Que tiveram dois julgadores que foram favoráveis a essa empresa, a Transpin. E esses dois foram o... Cadê? Ó, vídeo garoto. Peraí que eu vou... Onde é que tá? Um foi o Luiz Flávio Neto. Ó, vencidos, Luiz Flávio Neto. Cadê? Aqui, ó. Vencidos, o Luiz Flávio Neto. Na verdade foram 3, ó. A Natália Correia e Marcos Antônio Nepomucemo. Eles foram vencidos. Significa, então, dizer que os votos dele, o que eles entenderam, não prevaleceu. Eles perderam. Por isso que o nome é vencido. Mas mesmo assim, o voto do Luiz Flávio Neto, que foi vencido, que perdeu no caso, ele foi juntado no acórdão.
Isso se chama declaração de voto. Essa é a importância, gente, de a gente brigar pela declaração de voto. Porque o que é melhor? Você ir para o judiciário com um acórdão que você perdeu, mas pelo menos uma pessoa ou duas achavam que você tinha razão? Ou você ir para o judiciário com uma decisão que você perdeu por unanimidade? Ou você ir para o judiciário com uma decisão que você teve até alguém ali que foi a seu favor, mas essa pessoa não declarou o voto, ou seja, você não tem a cópia do voto dessa pessoa. É melhor sempre você ter a cópia do voto dessa pessoa, porque isso pode influenciar o juiz lá do judiciário. E foi exatamente isso que aconteceu. Se vocês lerem a decisão do TRF4 nesse caso, ela se pautou todinha no voto do Luiz Flávio Neto. Todinha, tá bom? Vamos analisar rapidamente então aqui a decisão administrativa, que eu já deixei em amarelinho aqui, ó. Essa parte amarelinha está contando qual que foi a operação e como que foi a economia tributária. Mas isso eu já falei para vocês quando eu contei ali a operação, não é mesmo? Então, não preciso repetir. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos dar Enter, Enter. Deixei já em amarelo, tá? O que é que o fisco falou, gente? Dessa operação da SAIC, da Transpinho, que fez uma cisão e jogou os imóveis em outra empresa. Falou, velho, essa operação que você fez não tinha um negocinho chamado propósito judicial. Propósito negocial. O que é propósito negocial? A gente falou isso na aula passada, quando a gente analisou a decisão do STF. Por isso que eu pedi para você assistir aquela aula passada, se por acaso você não tiver assistido essa. Muito importante. Propósito negocial nada mais é do que, em tese, a necessidade de haver um motivo de negócio, um business purpose, uma razão negocial para que você faça determinada operação. Você não pode fazer uma operação só para economizar tributo. Tem que ter uma razão de negócio por trás daquilo. É isso aqui que o fisco falou que não tinha. Mas como a gente já viu, o propósito negocial é algo que não existe no nosso ordenamento jurídico, mas mesmo assim a galera insiste em colocar isso como um requisito por conta do artigo 116 do CTN. Vamos reler aqui rapidinho, ó, que isso tá na aula passada também, mas para a gente não perder o raciocínio, eu vou ler aqui, deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem. Eu tô vendo, ó, CTN Ctrl F. Ai. Ai, que caquinha que eu fiz aqui. Pronto. Ctrl F. 116. Aqui. Salvo disposição em lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais. Beleza, então, qual que é o fato gerador do ICMS? Você vendeu mercadoria, tá? Mas aqui o que importa pra gente é o parágrafo único. Ó. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Tá bom?
Então tem gente que fala que o propósito, a exigência de propósito negocial para você fazer alguma operação que tenha como consequência redução de tributo, é esse parágrafo único aqui. E a gente já viu, na análise da decisão do STF sobre esse tema, que não é assim que funciona. Precisa, para o fisco desconsiderar uma operação, vamos voltar aqui, para o fisco desconsiderar uma operação, ele tem que provar que houve um negocinho chamado fraude. Vamos voltar aqui a tela. Aí. Fica maior. Tá bom? Beleza? Seguinte. Então, o que a gente tem que verificar? Se a operação que aconteceu, ela foi verdadeira. Se ela foi real. Se ela não foi um fingimento. É isso que a gente tem que ver. Então, vamos analisar o que no administrativo se decidiu aqui, ó. No administrativo falou assim, viu? Teve fraude, viu? Essa operação não aconteceu, não. Aliás, essa operação foi simulada, foi fraudulenta. Por quê? Por quê? Porque a SAIC, a nova empresa que foi criada, velho, ficava no mesmo terreno da Transpinho, ó. Como é que pode isso? Usava o mesmo telefone, tinha o mesmo endereço. O mesmo responsável pelo preenchimento da DIPJ, que era antes da ECF. Tinha só 2 empregados. Mesmo tendo uma receita de 45 milhões. Isso é suspeito, né? Isso é o fisco falando. Suspeito isso. Não é? Outra coisa que o fisco falou. A SAIC, quando ela vendeu os imóveis lá, que foram integralizados depois da cisão, ela pegou esse lucro e distribuiu para os sócios. Suspeito, né? Ela deveria ter usado esse dinheiro para reinvestir na empresa, mas não, distribuiu para os sócios. É isso que o fisco falou. Parece até uma história convincente. Aí entra o papel do advogado. Aqui tá a decisão o voto do Luiz Flávio, que foi o vencido. E o voto vencedor, eu nem vou ler ele, porque ele parte desses argumentos que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver o que o Luiz Flávio, lá na esfera administrativa, escreveu no voto dele, mesmo sendo um voto que não prevaleceu. Ele faz aqui uma análise teórica muito legal sobre esse negócio do propósito negocial, que a gente não vai ver no detalhe nessa aula. Eu te recomendo a você ler este acórdão. Onde que eu pego esse acórdão, Verônica? Você pode entrar lá no CARF e procurar por este número aqui, ó. Tá vendo? Pelo número do processo. Ou você pode também me mandar uma mensagem no Instagram ou no contato que você tiver comigo, que eu possa encaminhar para você essa decisão já grifadinha também, já que eu grifei mesmo, não é mesmo? Não me custa nada. Então vamos ver aqui. Ué? A decisão do Luiz Flávio Neto. Esse aqui é o voto que venceu. Vamos descer, ó. Que é o que eu tava vendo, na verdade, ó. É o voto vencedor. E aqui é o voto do Luiz Flávio. Vamos ver o que ele falou aqui, que foi sensacional esse voto dele. Aqui tá explicando que a Transpinho mexe com madeiras, tá? Constituiu a SAIC, que a gente já contou para você. Aqui tá contando a operação. Aí aqui, gente, eu achei super legal esse argumento. Por isso que, olha só, por isso, tributarista tem que entender de negócio, a lógica de um negócio. Olha o exemplo que ele dá. Ele fala assim, gente, é muito normal você ter uma empresa mãe, que é a holding. E dentro dessa empresa mãe, tem vários bracinhos. E aí ele dá aqui o exemplo.
Imagine uma empresa holding, que dentro dela, o que é uma holding, né? Em primeiro lugar, é uma empresa que tem como objeto social ter participação em outras empresas. Então, a holding, pensa assim, que a holding é como se fosse essa parte da minha mão e meus dedos aqui embaixo é um pedacinho separado de cada uma dessas holdings. Aí, neste exemplo aqui do Luiz, ele fala assim, imagina que isso aqui é uma holding e ela tem a empresa A, que transporta pessoas. A empresa B edita livros. A empresa C fabrica computador. E a empresa D vende imóveis. E aí ele fala, é muito normal que você queira deixar essas atividades separadas. Primeiro, porque elas são diferentes. E segundo, se der pau nesta empresa aqui, não vai contaminar as outras. E terceiro, essa aqui que mexe só com imóveis, por exemplo, quando você vai vender imóveis, você tem que tirar um monte de certidão negativa, não sei o que. É muito mais fácil você tirar só de uma empresa do que você tirar de uma empresa que só trabalha com isso, do que você ter uma empresa que faz trocentas milhões de atividades para você tirar certidões dessa empresa, dá maior rolo. Então ele deu um exemplo aqui explicando que do ponto de vista de negócio, é perfeitamente normal você ter uma holding e várias empresas embaixo cuidando de atividades diferentes. A ideia é isolar cada tipo de atividade em uma empresa, em um CNPJ diferente, para administrar melhor. Sensacional esse argumento, não é jurídico, não é um argumento jurídico, mas é um argumento que faz todo sentido, não é mesmo? Muito bem. Vamos descer mais. Aqui, ele explicou o que eu já tinha dito para vocês quando eu expliquei a operação, tá bom? Que se o imóvel tiver contabilizado como ativo imobilizado, e você for uma empresa do lucro presumido e for vender este imóvel, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, porque isso não é a sua atividade operacional. Agora, se tiver contabilizado como ativo circulante, que é o estoque fica dentro do ativo circulante, e você for vender isso dentro do lucro presumido, isso é uma receita operacional, e aí você vai colocar aqueles coeficientes de presunção e tal, que aí você pode pagar menos imposto por causa disso. Ele está explicando a operação, tá bom? Vamos descer. Aqui ele fala um argumento que também foi usado no TRF4. A Constituição, ela fala no artigo 170 que existe um negocinho chamado livre iniciativa. O que é isso? As pessoas privadas, gente, nós, seres humanos, empresas, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Se eu quiser montar 10 empresas, eu posso. Se eu quiser vender relógio na feira, eu posso. Se eu quiser vender lasanha artesanal, que é o que o meu marido faz, eu posso. Se eu quiser vender ventilador usado, eu posso. Tudo eu posso, é livre. A liberdade econômica, eu posso fazer o que eu quiser, desde que não esteja proibido. Tá bom? Muito bem. Aqui ele continua falando da liberdade de contratar, ou seja, a liberdade econômica pressupõe a minha liberdade de contratar. Muito que bem. Vamos descer mais. Aí ele fala assim, na Constituição não tem nada que permita que o fisco dê pitaco na administração do contribuinte. Ué, o contribuinte pode fazer o que ele quiser, ele só não pode simular as coisas. Fazer uma operação que não existe. Aí é uma simulação. Mas se for verdade, o fisco não tem que meter o pitaco lá não, hein? Tá bom? E aí ele fala assim, que no Brasil não existe uma norma anti-planejamento tributário, que é Specific Anti-Avoidance Rules, que é o SAR aqui, que em português seria Normas Específicas Anti-Planejamento Tributário, alguma coisa assim. O que existe no Brasil é a proibição de você fraudar, de você simular. Mas se você não estiver simulando e você fizer uma operação
real e o efeito seja reduzir tributo, nada, não existe uma norma no Brasil que impeça isso. Vamos descer mais. Aqui ele dá outro exemplo que é legal. Ele fala assim: imagina um casal, dois casais. Tem o casal A e o casal B. O casal A não tem filhos. Aliás, o casal A tem filhos. Aí ele fala, viu, eu não quero que essa criançada fique... E são ricos, né, obviamente, porque pobre não vai ter essas preocupações. Aí o casal A fala, eu não quero que esses herdeiros fiquem brigando na hora que eu morrer. Então, eu vou criar uma holding, vou colocar todos os meus bens lá, e quando eu morrer, eu e a minha esposa morrer e for dividir as paradas, é mais fácil. É só dividir as ações lá, tudo bonitinho, então não vai ter problema nenhum. E aí, o casal B resolve fazer a mesma operação. Ele cria uma holding, coloca os bens lá e vai administrando a parada. Veja, os dois casais fizeram a mesma operação por motivos diferentes. Mas nos dois casais essa operação foi real. Ela aconteceu de verdade, não foi uma simulação. Então o fisco não pode tratar esses dois casais de forma diferente, não, senhor. Ele não pode pensar, não, você que fez a operação por causa dos filhos, beleza, eu aceito. Agora você que não tem filho, não aceito. Não é assim que funciona. O que importa é, a operação que você fez está condizente com a realidade? Ela é verdadeira ou foi um fingimento? Se foi de verdade, é igual, eu já conheci gente que foi para os Estados Unidos, chegou lá, arrumou uma americana e casou, mas era fake, só para conseguir o green card. Foi lá no cartório, casou, até morou junto por um tempo, mas não rolava nada. Isto é uma simulação. O casamento, a assinatura do casamento até existiu, mas é fake. É mentira, não era um casamento de verdade. Beleza? Isso sim não pode acontecer. Isso é proibido, isso é fraude, isso é simulação. Tá bom? Beleza? Então esse é o exemplo, gostei bastante. Aqui ele está falando do propósito negocial. Aí ele fala aqui, ó, do modelo objetivo, é exatamente esse exemplo que eu dei, ó. Significa que eu não vou procurar qual era a intenção do empresário dentro do coração dele. Não, isso não tem como provar. Objetivamente é que eu tenho que analisar. A operação que ele fez condiz com a realidade? O casamento da pessoa que foi lá pegar o green card é real mesmo? É realmente marido e mulher? Se for, beleza, cara, te dou o green card. Agora, se for fingimento, aí não. Isso é uma coisa objetiva. Eu não vou procurar saber se a pessoa que casou lá com o americano ou com a americana ama de verdade. Não, não é isso que eu tenho que procurar saber. Eu tenho que só procurar saber se o casamento é real. Se ama de verdade, se não ama, pouco importa. Só preciso saber se é real. Beleza? É a mesma coisa com planejamento tributário. Vamos descer mais. Aqui ele continua falando de simulação. Falando de simulação, que não teve simulação, bastante. Aqui ele dá um exemplo famoso de uma empresa que vocês sabem que para estar dentro do lucro real, você não pode faturar mais do que 48 milhões por ano. E tinha uma empresa que tinha estourado esse limite. O que essa empresa de calçados fez? Pô, eu tenho aqui um CNPJ que está faturando, sei lá, 300 milhões por ano. Já estourei o lucro presumido. Eu vou criar vários CNPJs separadinhos, vou faturar um pedacinho para cada CNPJ e aí eu não ultrapasso o lucro presumido. Só que era tudo fake, não era de verdade essas outras empresas. Elas não existiam. Aliás, elas existiam, mas era tudo um fingimento, somente para você conseguir estar dentro do limite do lucro presumido. Neste caso aí, teve uma simulação, tá? Porque a operação feita não foi real.
Pensa comigo, gente, vocês têm que sempre que pensar. Qualquer operação que vocês forem analisar, ela é real? É de verdade? É isso. É real? É de verdade? Aí vocês têm que buscar todas as ferramentas, as provas, para provar que é real. E aí vamos ver por que é que nesta operação o Luiz Flávio considerou que ela foi real. Vamos lá? Vamos descer mais. Vamos descer mais. Aqui. Primeiro ele fala assim, ó, seguinte, ele rebate cada um dos argumentos do fisco. Um dos argumentos do fisco foi assim, olha, Saíque, você vendeu esses imóveis aí, teve lucro e deu tudo para o sócio, distribuiu como dividendos. Isso não pode não. Você teria que ter reinvestido, velho. Que negócio é esse? Aí isso é um indício de que foi fraude. Aí o Luiz Flávio fala, gente, mas receber dividendos é uma coisa normal? Inclusive é um direito dos sócios. Se você cria uma empresa, o objetivo de criar uma empresa é receber dividendos. Se a operação aconteceu, foi lucrativa, recebi dividendos, estou dentro da lei. Sensacional. Muito bem, muito bem. Cadê? Eita, peraí que eu devo ter pulado. Vamos voltar aqui, ó. Ah, achei. Aí, o que mais que foi utilizado para dizer que a operação da SAIC foi normal? Ou seja, não foi simulada. A SAIC, a empresa que foi criada, primeiro, ela existe até hoje. Ela existe até hoje. Olha que interessante nessa operação. Se um contribuinte fizesse a mesma operação e depois de 3 meses ele fizesse a mesma operação, colocasse os imóveis na outra empresa, vendesse os imóveis, daqui a pouco ele fechava a empresa. Isso ia ser suspeito. Nesse caso, não. A empresa existe até hoje. Isso foi um dos argumentos para provar que não teve simulação. Segundo argumento, a venda dos imóveis aconteceu só depois de 3 anos que a empresa foi criada. Ou seja, não foi do dia para a noite. Ai, Verônica, então existe um tempo mínimo para eu criar uma empresa e botar em prática o planejamento tributário? Não, não existe um tempo mínimo. Mas você tem que ter um negocinho chamado bom senso. Se você criou a empresa, poderia ter vendido esses imóveis na semana seguinte, sem problema nenhum. Mas a empresa realmente operaciona, ela existe até hoje, por exemplo, no caso da SAIC. Então isso fortaleceu bastante o argumento. Eu só vendi depois de 3 anos, eu existo até hoje, eu paguei todas as operações que eu fiz, eu paguei os impostos lá bonitinho, eu realmente sou uma empresa operacional, eu não sou uma empresa de fachada, beleza? Então esses daqui foram os argumentos para dizer que, no caso da SAIC, a operação foi real, ela não foi fraudulenta, tá bom? Passamos aqui então pelo voto do Luiz Flávio Neto na esfera administrativa, que lá ele não ganhou, ele não prevaleceu, mas foi este voto que embasou todo o acórdão do TRF praticamente. E eu fiz questão de passar pelo voto do administrativo para vocês verem a importância de mesmo perdendo, se tiver alguém que concordou com a sua tese, peça, escreva, declare o seu voto. Quero isso por escrito. Beleza, gente? Vamos ver agora então o acórdão do TRF4. Deixa eu trocar aqui. Né? Não estou conseguindo projetar a tela. Apenas aguenta o coraçãozinho de vocês. Vou dar um pause para eu arrumar essa parte técnica.
Pronto! Resolvido! Aqui o tamanho. Opa, euzinha. Hum. Que coisa, não? Vamos lá. Ui, ui. Pronto, aqui. Vou dar outro pause para eu ajustar a tela aqui. Misericórdia. Pronto. Voltei. Olha lá. Então vamos lá. Ó. O que que eu fiz, tá? Eu peguei a decisão do TRF3, coloquei num arquivo de Word e grifei, tá certo? Ou seja, isso aqui tá grifado. Se vocês forem lá no site para buscar, não vai estar assim. E eu acrescentei aqui, ó, os slides com a operação, que obviamente não tava. Vamos ver então o que que o TRF4 decidiu? Primeiro, para o fisco desconsiderar um planejamento tributário, ele só pode fazer isso se as operações forem ilícitas. O que é ilícita? Fraudulenta, simulada. Tá bom? Se por um acaso o fisco quiser, se o fisco quiser falar assim, viu, nesta operação específica, mesmo que não tenha fraude, eu não vou aceitar a redução tributária. Ele até poderia, mas ele teria que fazer uma norma específica. Quer ver um exemplo que está no voto do Luiz Flávio? Quando inventaram, lá em 2002, eu acho que é 2002, o PIS/COFINS não cumulativo. O que é PIS/COFINS não cumulativo? Significa que você paga o PIS/COFINS quando você vende, só que você pode tomar crédito dos insumos. Aí tem um artigo lá que fala assim, viu, você pode tomar crédito de aluguel, tá? Se o imóvel fizer parte da sua atividade operacional. Pô, legal, né, velho? Crédito de aluguel, desde que seja operacional, tranquilo. Aí tinha muita empresa que tinha os imóveis dentro, ela era proprietária dos imóveis. Aí o que essa empresa pensou? Ah, então eu vou criar uma nova empresa, vou colocar esses imóveis dentro desta nova empresa, aí eu começo a alugar esses imóveis e tomo crédito de PIS e COFINS, porque se eu deixar esse imóvel dentro do meu próprio CNPJ, aí eu não vou poder tomar crédito. Concorda que isso seria uma possibilidade? Mas a própria lei falou assim, não, você só pode tomar crédito dos imóveis a partir de uma data específica, certo? Daquela lei em diante. Justamente para evitar que os espertinhos fizessem esse planejamento tributário. Este daqui é um exemplo de norma específica, ó, vou até grifar aqui, ó, norma específica que neutralize a economia tributária quando o planejamento for lícito. Este é um exemplo de uma norma que neutralizaria um planejamento
um planejamento tributário feito pelo contribuinte de forma totalmente lícita, mas beleza, a lei falou que não vai ter efeito tributário, você não vai poder tomar crédito. Você entendeu? Beleza? Tá bom? É isso aqui. Ou seja, tem que ter fraude. Aí, aqui tá falando que no caso da SAIC não teve fraude. Ó, que interessante, não teve fraude. Tudo que ela fez foi verdadeiro, mesmo que a consequência tenha sido a economia de tributos. E tendo sido verdadeiro e a consequência tendo sido a economia de tributos, o fisco não pode desconsiderar a operação. Por quê? Olha o que ele cita aqui, ó, artigo 170 da Constituição, que foi justamente o argumento do Luiz Flávio Neto também lá na esfera administrativa. Olha que sensacional. Vamos descer mais. Aqui ele está reproduzindo a alegação do fisco, ó. O que eles alegam, né? Que teve uma pessoa jurídica meramente formal, sem propósito negocial. Aqui ele está contando qual foi a operação. Vou diminuir aqui, ó. Qual foi a operação que eu já expliquei para vocês, não vamos repetir. Coloquei os slides. Aqui ele está reproduzindo o que o fisco falou. Falou que isso foi uma simulação, que a SAIC era uma interposta pessoa. O que é uma interposta pessoa? É uma pessoa jurídica, que não é real. Ela só foi criada para viabilizar uma coisa obscura. É o famoso laranja. Já ouviram falar de laranja? Ah, você não quer aparecer em uma compra e venda? Você vai lá e coloca um laranja, uma outra pessoa, para ela fingir que ela compra, mas na verdade o comprador é você. Isso aí é o famoso laranja, interposta pessoa. Foi isso que o fisco falou que a SAIC fez. Aqui está contando a operação. Aqui está contando ainda os argumentos do fisco. Falou que está no mesmo endereço. Certo? Que tem só 2 funcionários. Olha que interessante, gente. Tem gente que me pergunta: estar no mesmo endereço é um problema? Depende. No caso da SAIC não foi. Por que que não foi? Porque o argumento é o seguinte: ô fisco, eu sou do mesmo grupo econômico. A SAIC tem uma atividade imobiliária. É normal isso. Para que eu vou alugar um outro lugar, sendo que é tudo do mesmo grupo econômico? Atividade imobiliária, você pode gerenciar milhões e milhões de receitas só com uma pessoa trabalhando, porque não é uma fabricação. Você vai fazer uma venda ali. Uma venda são milhões, milhões, milhões. Então isso justifica ter somente 2 funcionários. Veja a diferença. O problema não são ter 2 funcionários. O problema não é ter 2 funcionários. O problema é você não saber explicar por que só tem 2 funcionários. Nesse caso é totalmente explicável. Uma empresa imobiliária não precisa de muita gente. É normal. Pô, você fazer venda, uma pessoa é o suficiente. Agora, se fosse uma empresa produtiva, aí faz sentido ter 2 funcionários? Aí não faz. Você vê como que não tem certo e errado, gente? É o caso concreto. É o caso concreto, tá bom? Vamos descer mais. Aqui tá as alegações do contribuinte. O contribuinte fala assim: ô fisco do céu, para de graça. Eu quis racionalizar. Nossa, tá doendo minha orelha. Deixa eu tirar esse brinco aqui. Tá doendo. Tá pesado. Minha orelha não se dá bem com brinco. Eu vou deixar só um. Eu dividi as atividades porque eu quero me organizar melhor, vai. Eu tenho direito de fazer isso. Eu existo até hoje, a SAIC existe até hoje. Eu já vendi outros imóveis, além daqueles que eu recebi por conta da cisão. Eu tenho imóveis até hoje no meu estoque. E outra, se eu sou do mesmo grupo econômico, eu posso compartilhar a mesma estrutura física, ué. Por que eu vou fazer diferente? Eu não sou besta? Bom? Vamos descer mais.
Olha aqui que interessante. Aqui começa. Ó. O acórdão, ele praticamente citou, transcreveu o voto do Luiz Flávio Neto e ele começa fazendo isso. Ó. Entendo irreparável a profunda análise realizada no voto vencido do conselheiro Luiz Flávio Neto. Imagina, gente, se tivesse ido para o judiciário com o acórdão do CARF, mesmo com maioria, mesmo cenário, mas não tivesse juntado o voto vencido do Luiz Flávio Neto. Será que esse caso teria tido o mesmo desfecho no judicial? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que o voto do Luiz Flávio foi essencial, é basicamente a cópia, tanto que vai ser rápido aqui, porque o acórdão nada mais é do que a cópia do voto do Luiz Flávio Neto e ele coloca aqui em itálico para saber que é uma cópia, beleza? Tranquilo. Vamos descer mais? Olha aqui, ó, citando o Luiz Flávio Neto. No Brasil, a gente não tem essas Specific Anti-Avoidance Rules, certo? Que são as normas que visariam justamente coibir planejamento tributário. Aqui não existe isso. O que existe é apenas a proibição de fraude, de simulação. Vamos descer. Aqui continua a mesma coisa. Ó. A gente não tem nenhuma legislação falando que precisa ter propósito negocial. Não existe isso aqui. O fisco, ele só pode desconsiderar um negócio jurídico, ou seja, um planejamento tributário, se tiver fraude. Então, qual é a função da pessoa tributarista? Ajudar o cliente a fazer as suas operações reais. Ajudar o cliente a provar que não teve fraude, que tudo foi verdade. É isso, gente, é provar que é verdade. Simples assim. Vamos descer mais. Ó, mesma coisa, ó. O fisco só pode desconsiderar o planejamento tributário quando tiver fraude, dolo, que não foi o caso. Certo? Descendo mais. Olha aqui que interessante. Aqui já começa a analisar o caso concreto, ó. A Transpinho transmitiu imóveis para a SAIC e a SAIC vendeu. E tudo isso foi real, não foi simulação, foi real. Ou seja, a operação feita é exatamente igual. Aliás, a operação feita corresponde ao resultado obtido. Não teve fingimento, não teve nada disso. No voto do Luiz Flávio Neto, tem até uma parte que ele fala assim: tanto não teve fingimento que os imóveis foram vendidos só depois de 3 anos. E quando eu constituí a SAIC, eu não tinha nem proposta para vender esses imóveis, nem proposta de compra, porque isso acontece, tá? Tem empresa que ela recebe uma proposta para vender um imóvel que está lá no CNPJ dela, contabilizado como estoque, como ativo imobilizado, bonitinho. Aí ela recebe uma proposta para vender. Aí depois que ela recebe a proposta, ela fala: ah, então eu vou criar uma nova empresa, vou jogar esse imóvel lá, aí eu vendo lá com vantagem tributária. Putz, aí é embaçado, né? Porque você já tinha uma proposta antes. Neste caso não tinha nada disso. Só aconteceu a venda depois de 3 anos. Tá bom? Aqui ele fala, tá transcrevendo o voto do Luiz Flávio, que não tem problema nenhum o lucro ter sido distribuído para o sócio, que é um direito dos sócios. Tá, ó, lucro é direito, é a cópia, gente. Por isso que vai ser rápido, eu quis começar por lá. E por fim, uma coisa super legal deste acórdão. Vocês sabem que na fase judicial tem um negocinho que chama condenação em honorários. E neste caso, nós estamos falando de um auto de infração de 40 milhões de reais, ó, 43 milhões. E a condenação em honorários da Fazenda foi de 10%. Aí aqui tem umas escalonagens lá, não é 10% na cabeça, tá? Se fosse 10% na cabeça, ia dar 4 milhões, mas tem um jeitinho de fazer o cálculo lá. E esse jeitinho, o próprio acórdão já fez a conta. Falou, ó, ia dar mais ou menos 1.700.000 de honorários, no caso, para os advogados da Transpinho. Muito bem.
Aí a Fazenda falou, viu, esse é muito. Diminui isso daí, não tem condições. E aí o acórdão não diminuiu. Ele falou assim, é um assunto complexo, alto grau de comprometimento e responsabilidade do advogado. Então, esta condenação em honorários é perfeitamente proporcional. Por que que eu quis trazer essa questão dos honorários? Porque isso é um argumento que eu já utilizei em casos meus para falar para a Fazenda. Fazenda, pensa bem se você quer continuar brigando. Quando você tem certeza que você tem razão, Fazenda, pensa bem se você quer continuar brigando. Porque se você perder lá na frente, olha a condenação em honorários que te espera. E olha, isso aqui é o que aconteceu. Isso aqui já transitou em julgado, está sendo executado. Certo? Quis trazer isso para vocês, tá bom? Este é o nosso caso. Então, vamos recapitular o que a gente viu aqui. Alguns conceitos. Primeiro, planejamento tributário não tem uma regra. Deixa eu colocar até na tela inteira. Pronto. Não existe uma receita de bolo para você fazer um planejamento tributário. Você vai ter sempre que pensar do ponto de vista específico do seu cliente, daquele negócio. Essa operação que está sendo realizada, ela é verdadeira? Pensa nisso, gente. É verdade? A ideia não é você pensar qual foi a intenção, mas sim se é verdade, se ela é real. É igual o casamento da pessoa que foi para os Estados Unidos e casou lá com o americano ou com a americana. Eu não quero saber se amava. Eu quero saber se o casamento é real. Os dois são realmente casados? Tem vidas de casado? Rola o tico-tico no fubá lá à noite? Ou de dia? Ou a hora que a pessoa quiser? Eu não preciso saber se a pessoa ama. No planejamento tributário é a mesma coisa. Você não tem que mostrar a intenção do cliente para fazer a operação, mas sim se a operação é verdadeira ou não. Aí é que entra as minúcias. Como é que eu provo que uma operação é verdadeira? Por meio de um conjunto de indícios. Neste caso aqui da SAIC, qual foi o conjunto de indícios? A empresa existe até hoje. Não foi uma empresa que durou 1 mês, 2 meses. Não, ela existe até hoje. A primeira venda ocorreu só depois de 3 anos. Eu tinha como justificar que o meu negócio ia ficar melhor administrado se eu tivesse uma empresa para cuidar somente de imóveis. E veja, não foi só um imóvel. Se você ler a decisão inteira, principalmente a da administrativa, tem uma lista lá de uns 10 imóveis, ou seja, não é um imóvel só, era realmente uma empresa que era operacional, ela era de verdade no ramo de imóveis. Vê, é diferente, talvez se eu tivesse transferido um imóvel só e vendido só esse imóvel e nunca mais feito venda nenhuma, isso seria suspeito. Então, são indícios que você vai colocar tudo junto, organizar e apresentar para o fisco para provar que a operação foi real. É assim que a gente faz um planejamento tributário com menor risco. Não é sem risco, é com menor risco. A gente está no Brasil. Quem falar que vai fazer um planejamento tributário sem risco, eu fico cabreira. Nunca vi, não confio, tá bom? Para reduzir os riscos. Beleza, gente? Tá bom? Fechou? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Última coisa. Condenação em honorários. Quando vocês têm certeza do caso de vocês, é um ótimo argumento. Fazenda, pensa bem. Faz o cálculo. Eu fazia isso nas minhas petições. Fazenda, se você perder, é isso aqui que te espera de condenação em honorários. Tem certeza que quer continuar brigando? Isso é uma coisa a se pensar, tá bom? Por isso que eu quis trazer aqui, quando eu mostrei a decisão judicial, eu fiz questão de trazer a parte de honorários. Beleza, gente? Um beijo para vocês, um beijo. E vocês viram que planejamento tributário precisa conhecer vários tributos e vários regimes tributários. Esse caso mostrou exatamente isso, tá? Beijo no coração. Se você curtiu este conteúdo, indica! Você tá vendo dentro do Formação Tributarista 10X, fala, pô, gostei dessa aula. Fala para alguém, o curso da Verônica é legal. Tô vendo no YouTube.
Vai lá, olha lá aquele vídeo porque ele vai ficar disponível por pouco tempo. E já se inscreve aqui no canal e curte aí para engajar e espalhar conhecimento bom pra galera, viu? Beijo!